O Banco Central, por que demorou tanto para liquidar o Master, já que não houve nenhuma providência do Master? O presidente Galípolo faz questão de dizer que a governança é técnica. Eu vou citar o presidente do Banco Central anterior a Campos Neto, doutor Ilan. Foi durante o mandato de Michel Temer. Ele negou por 2 vezes a aquisição por Daniel Vorcaro do Banco Máxima à época. Inclusive em fevereiro de 19, que foi seu último momento no Banco Central. Só para corroborar com a pergunta do presidente Renan. Perfeito. Durante 4 anos se teve uma paciência, na minha opinião, exagerada com esse banco, que só se encerrou quando Vossa Excelência sentou na presidência do Banco Central. A governança não mudou. É o mesmo sistema. Então o doutor Ilan proíbe, depois se autoriza e se mantém por 4 anos, e Vossa Excelência, em pouco tempo, quando senta na posição de poder liquidar, liquida o banco. Alguma coisa estranha aconteceu nesse período. Com a palavra. Não, Com a palavra, presidente. Do ponto de vista do que aconteceu de 2025 em diante, assim, 2024, na verdade, em novembro de 24, já tem um termo de comparecimento assinado com o Master, onde ele tinha 6 meses para se adequar do ponto de governança, de capital e de liquidez. E o que vem acontecendo é, o Master inicia o seu processo de captação no varejo, com o tema do FGC, com garantias do FGC, e é ali que ele começa a captar. A partir do momento que ele passa a ter restrições de captar no FGC, ele tenta fazer captações institucionais, que são com fundos e assets e fundos de investimento, o que ele não consegue. Imediatamente, ele passa a tentar fazer aqueles processos que ele já vinha fazendo desde 2023, algumas vendas de carteira, em especial ao BRB, mas ele intensifica essa venda de carteira. Essa venda de carteira que logo em janeiro chama a nossa atenção, porque o que acontece é, se você tem um banco com dificuldade de liquidez, você não forma carteira. Se você está com dificuldade de dinheiro, você vende carteira. Aí tudo bem, mas como é que você está vendendo uma carteira nova? Foi isso que chamou a atenção do Banco Central imediatamente. Se ele estivesse vendendo uma carteira já existente, ele venderia a carteira que estava ali, não estava tendo uma pressão de liquidez, estava trocando ativos por liquidez. O que chama a atenção em janeiro já é esse fato que ele está constituindo uma carteira e vendendo uma carteira. Geralmente sem fundos. Eu não consigo exagerar a importância do apoio do Ministério Público e da Polícia Federal nesse processo para que o Banco Central pudesse fazer o que... Sem nenhuma dúvida. E a sua decisão, a sua retidão, a firmeza em todos os momentos, longe daqui qualquer posicionamento contrário. A questão não é essa, eu já disse isso publicamente, onde andei, e tenho muito orgulho de ser seu contemporâneo aqui nessa comissão durante a sua presença na presidência do BC. Então, como colocou o senador Wagner, só uma pergunta específica. O Banco Master não conseguiu autorização na gestão do Ilan Goldfarb para funcionar. Isso. Só obteve o sinal verde do Banco Central em 2019, sob Campos Neto, Roberto Campos Neto. Me permita perguntar, como foi a autorização? Quem assinou? E por quais razões houve a autorização, meu presidente? Perfeito. O processo... prontamente, porque Vossa Excelência esteve numa comissão e respondeu essa pergunta e houve ilações, projeções. Eu estou fazendo pontualmente a pergunta. Agradeço. A auditoria, o que ela checa efetivamente é o processo e o rito da governança foi seguido, ou seja, houve um relatório que veio da área específica da diretoria responsável recomendando. Esse relatório foi acompanhado de um voto de um diretor, e isso só para a diretoria? É isso que a auditoria avalia internamente do Banco Central. A partir daí, até pela entrega dos dois processos, vamos dizer assim, envolvendo os dois servidores, esse processo segue na competência de 2 áreas. Existe um processo que vai seguir na CGU, porque tanto eu quanto os demais diretores, a controladoria, a corregedoria, perdão, que vai nos monitorar e que nós temos que reportar é a CGU, não é a interna do Banco Central. Então, essa investigação segue dentro da CGU, assim como também a Polícia Federal vai investigar para ver se houve qualquer tipo de, como o senhor estava comentando, algum tipo de benefício que influenciou a decisão de alguém. Então, esse processo dentro do Banco Central, ele vai acompanhar simplesmente essas 2 áreas que são a nossa competência. Entender se existiu alguém que esteja evidente a partir das provas que nós temos, sem conseguir quebrar sigilo fiscal, sem quebrar sigilo bancário, teve uma evolução patrimonial inadequada com aquilo que era esperado. E se os processos seguiram a governança usual do Banco Central. Parecer técnico. Então, presidente, a autorização concluiu afirmando que era... que o processo, a auditoria checou os processos. O voto em si, que já está, acho que até inclusive público na imprensa, esse voto tarjado ali, o que envolve sigilo fiscal e sigilo bancário, ele analisou ali a origem dos recursos e a questão dos acionistas. Quem assinou, presidente? O voto, o Diorf na época, que se eu não estou equivocado é o professor João Manuel, e os diretores, os 8 diretores, sempre, obviamente, os 8 diretores, acho que não existe nenhum caso da diretoria abrir dissidência sobre um voto do diretor específico da área. O que pode acontecer é, se não tiver aprovação, o voto ele volta para ser rejeitado ou alguma coisa desse tipo. E
por quais razões especificamente a autorização tem? A autorização vai analisar isso, a origem dos recursos e quem são os acionistas. E aí... me perdoe, havia restrições de natureza ética que o impediram de obter autorização lá com o Ilan? De novo, né, eu não estava lá, a informação que eu tenho a partir do processo é que a discussão original é sobre origem de recursos. O veto que teve na primeira, e eu tenho informação dessas duas, uma que aconteceu em fevereiro. Então havia dúvida sobre a origem de recursos no Ilan. Em fevereiro. E com Roberto Campos Neto não havia mais? Com o Roberto, parece que ele apresentam outros recursos, pelo que eu entendi no processo, e aí esses outros recursos que foram apresentados, a origem teve um parecer favorável da área técnica. E outra coisa, presidente, os diretores já mencionados na denúncia ajudaram o Master nessa decisão, participaram dessa decisão. Então, o diretor, que é o diretor Paulo, ele era diretor de fiscalização. O voto ele vem da DIORF, mas ele vota junto com os outros 8 diretores, no colegiado junto com os outros 8 diretores. Vossa Excelência, trazendo para esse episódio do Banco Master, Vossa Excelência, não quero dizer que por força de uma relação, não, mas eu vejo um esforço tremendo, meu querido presidente, de Vossa Excelência não colocar o nome do ex-presidente Roberto Campos Neto nessa fila de... Não estou dizendo que ele atuou dolosamente, mas, presidente Galípolo, não há como desconhecer que passados 5 anos e passado um período completo da presença do ex-presidente, ele não possa ser mencionado, pelo menos, e olhe lá, culposamente. Eu só queria que as responsabilidades, as imposições aos 2 diretores não fossem tão somente aos mesmos, que a mim me parecem, pelos fatos que catedraticamente estão expostos publicamente, dizem muito, mas não vamos tentar desconhecer a ausência, a leniência do ex-presidente Roberto Campos Neto.